Oi, gente, tudo bem? Desde ontem o Senhor tá me incomodando para gravar esse vídeo. Então, hoje, como eu estava conversando com um dos meus antigos jovens, eu me lembrei do que o Senhor estava falando comigo, então eu decidi gravar. Esse vídeo eu vou falar sobre ataques espirituais. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque de repente você vai estar passando por algo que eu já passei, que são ataques espirituais. Sempre que você inicia um trabalho na igreja, assume um departamento, ou está fazendo alguma coisa para Deus, o inimigo ele se levanta contra. Ele quer te parar. Então muitas vezes ele ataca a tua saúde, a saúde dos teus filhos, do teu marido. Várias situações comigo foi na saúde. Ano passado eu morava no Rio ainda, hoje eu moro em Campinas, São Paulo. E lá no Rio eu era líder de grupo jovem, de departamento jovem. E todos os anos tem o aniversário da igreja, né? E nós fazemos uma grande festividade. Cada departamento tem um dia específico e o meu dia do meu grupo seria no sábado à noite. Os 15 dias antes eu comecei a intensificar minha vida espiritual, orando mais, jejuando mais, indo a montes, indo consagrações, porque eu sabia que o levante seria gigante, né? Porque principalmente com o grupo jovem, porque o inimigo ele tem fúria em ver jovens da igreja. Então eu, como líder, eu sabia que seria atacado espiritualmente. E quando chegou uns 10 dias antes, apareceu um caroço no meu olho, que a princípio parecia um terçol, mas foi crescendo, de modo que eu já não estava mais conseguindo abrir o olho. E começou a me dar febre. Além disso, no olho, estouraram 5 furúnculos em mim. Eu nunca tinha tido furúnculo. Não foi nada do que eu comi, não. Eu sempre comia as mesmas coisas e nunca tive. Foi realmente um ataque espiritual. E aí, durante a semana, eu passando mal, quando chegou no dia, as pessoas falavam pra mim, cara, você não tem condições de ir, fica em casa, descansa. E eu falei, não, eu vou, porque isso é levante do inimigo e ele não vai me parar. Todos os ensaios eu fiz dessa maneira e hoje eu vou. E aí eu fui para a igreja de manhã, que primeiro era a consagração, e eu fui. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei de óculos escuros porque o meu olho estava muito inchado. Eu não vou postar foto aqui, gente, porque ficou muito feio mesmo, mas eu tenho a foto. E eu cheguei na igreja de óculos escuros. Quando eu cheguei na igreja, meu pastor olhou, achou estranho eu estar de óculos e me chamou no gabinete. E quando eu cheguei no gabinete, ele perguntou, por que você está de óculos, Isabela? E eu falei, pastor, olha isso. Mostrei pra ele, tirei o óculos, mostrei pra ele. Tinha uma crosta transparente, já tipo uma película, tampando os meus olhos. Ele colocou a mão, orou, repreendeu. Na mesma hora aquilo saiu. Ele falou, olha, isso é a fúria do inimigo contra a tua vida, porque você está fazendo a obra de Deus e ele quer te paralisar. O inimigo queria te deixar cega. Olha, foi instantâneo. Eu já vivi muitos milagres de Deus. E eu vou começar a compartilhar com vocês o meu testemunho, porque tem muita coisa. E isso foi um desses, porque foi instantâneo. Na hora, aquela crosta saiu, eu consegui abrir meu olho, foi desinchando ao longo do dia, mas a crosta saiu na hora. E aí, continuei, voltei para a consagração, louvei, adorei o nome do Senhor. Quando chegou a tarde, o olho já estava perfeito, porém, os furúnculos ainda estavam doendo muito. Eu passei dias sem dormir direito, porque eu tive um debaixo da axila e eu não conseguia baixar o braço, tinha que dormir com os braços levantados. Foram uma tormenta e eu falei, não, eu vou. 4 horas da tarde, mais ou menos, fomos para a igreja, porque o culto começaria às 6. Fomos para fazer um ensaio final e tal, e tudo normal. Cheguei na igreja, tudo perfeito. Deu a hora de iniciar o culto, eu dirigi o culto, não senti nada,
nada. Estava normal, parecia que não tinha nada no corpo. E aí, o culto foi uma bênção, almas se renderam ao Senhor. Foi uma presença de Deus maravilhosa, a igreja estava lotada. Eu até esqueci que eu estava com os furúnculos. Quando eu cheguei em casa, que eu fui procurar, todos os furúnculos tinham estourado. Eu não estava sentindo dor nenhuma. Então, o que eu quero dizer para você? O ataque vai vir, porque todas as vezes que você estiver dando frutos, você vai ser atacado. Todas as vezes que você estiver fazendo algo que estiver agradando a Deus, você vai ser atacado. Mas não desista, não largue, não deixe para lá, porque Deus, Ele te dá livramento. Deus, Ele cuida de você. Eu fui no culto, foi maravilhoso. Tiveram almas se rendendo aos pés do Senhor, jovens se rendendo aos pés do Senhor. E eu tenho certeza que o céu se alegrou, porque o poder de Deus naquela noite foi incrível. Ele foi manifesto de uma forma incrível. E por isso eu paguei na minha pele todo o processo para que aquilo não tivesse acontecido. Porque se eu não tivesse ido, talvez os jovens já chegariam desanimados e não teria sido a entrega não teria sido tão genuína como foi. É claro que Deus não depende de mim, eu não sou nada, gente. Estou deixando bem claro. Estou só dando meu testemunho para que outras pessoas sejam edificadas. Mas tiraria um pouco da ligação do grupo. E isso que o inimigo queria. Então, graças a Deus eu fui e Deus se fez presente e foi lá e estourou todos os furúnculos de uma vez só, não senti nada. E para a honra e glória do Senhor, o culto foi uma bênção e tiveram almas rendidas ao Senhor. Então, se você estiver sendo atacado, continue. Ore, vá no seu pastor, peça oração, mas persevere. Porque se você está sendo atacado, é porque você está agradando a Deus. E se você está agradando a Deus, você está desagradando o inferno. Um beijo.